casos de depressão, suicídio, por que será que tem aumentado tanto? Em todas as faixas etárias, em todas as camadas sociais. Esse tema é delicado, ele tem que ser abordado e você, como pai ou responsável, tem que prestar atenção. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, no Ponto de Equilíbrio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma das principais causas de invalidez no mundo todo, afetando cerca de 350 milhões de pessoas. Esse transtorno pode causar mudanças no humor, fadiga, perda de sono e de apetite. Outro assunto também pouco discutido é o suicídio, que tem crescido nas mais diferentes faixas etárias. E a principal causa é a depressão. Você sabe o que é depressão? Olha, mais ou menos. Uma pessoa deprimida, solitária, alguma coisa na cabeça. Sei. É quando a pessoa está em tristeza profunda. E você conhece alguém que tentou ou se suicidou? Não, não conheço não. Sim. Quem? Colegas de serviço. Não. Não, não conheço. E você já tentou ajudar alguém com depressão? Você até tenta, mas aparentemente eles vivem num mundo que é muito próprio. Então é difícil você ajudar. Já conversei para a pessoa sair, conversar, usar música. E a tia mesmo é depressiva. Não tive oportunidade ainda não. Dando uma palavra amiga, falando para ela pensar positivo, acreditar em Deus ou na religião que ela segue, alguma coisa para dar mais ânimo. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre depressão e suicídio. Você não pode perder. Veruska Gendov é psicóloga especialista na área clínica há mais de 16 anos. Possui MBA em docência de ensino superior. É graduada em rádio e TV. Realiza cursos, treinamentos e supervisão com profissionais formados nas diversas áreas corporativas. Trabalhou como psicóloga hospitalar na Intermédica Sistema de Saúde. Desenvolve há mais de 13 anos trabalhos na psicologia jurídica como assistente e há 15 anos atua na consultoria psicológica para escolas, empresas e emissoras de rádio e televisão. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Veruska Gendov. Ela é psicóloga. Veruska, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E vamos falar um pouquinho sobre dois temas aí que parece que agora tem ganhado um pouco mais, infelizmente, né, um pouco mais de notoriedade, de divulgação. Parece que os casos têm aumentado também. Sim. Que primeiro é o problema da depressão e também o problema do suicídio. Sim. Infelizmente são dois casos aí que parece que vem ganhando mais espaço na sociedade moderna. Sim. Realmente aumentaram nos últimos anos. Tanto que agora, infelizmente, o Brasil se coloca na 8ª colocação no ranking onde mais acontecem suicídios por depressão. Então, por conta disso, se comunica muito mais, né? A ideia é trazer essa informação para o público para trabalhar uma prevenção. O Brasil tem um ranking nesse tipo de colocação. Então, a gente precisa se unir para tentar trabalhar contra isso, para tentar ajudar. As estatísticas mostram que antes do suicídio acontecer, pelo menos 20 tentativas aconteceram anteriores. 20 tentativas? Então até eu fico imaginando, antes de consumar? Sim, a média, 20 tentativas antes de se consumar o ato. Então eu fico imaginando quantas chances de tentar interromper a situação. Exato. Então, quanto mais informação a gente puder ter dessa situação, mais a gente vai poder prevenir e interferir em pelo menos alguma dessas 20 tentativas. A depressão, até um tempo atrás, o comentário, lógico, existe o aspecto espiritual, que é uma coisa que não está ao nosso alcance. É uma obra de Deus que faz na vida das pessoas e de operar um milagre na vida da pessoa. Mas, clinicamente falando, o pessoal tratava a depressão um tempo atrás como isso daí é doença de quem não tem nada para fazer. Aquela frase como, queria ver se tivesse um tanque de roupa para lavar, se tivesse filho para cuidar, se ia ter tempo de ficar deprimido. Só que hoje, parece que a maioria dos casos em classes até, economicamente falando, menos favorecidas, né? Exatamente. É interessante essa fala porque hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso à informação. Além das questões espirituais, nós temos questões orgânicas, então temos desequilíbrios hormonais que podem ocasionar uma depressão química
né? E temos situações emocionais que desencadeiam o problema. Então, hoje em dia, a quantidade de pessoas que sofrem porque são enganadas, são decepcionadas, na mão de pessoas que não têm caráter, na mão de pessoas que são ruins e que se decepcionam. E aquela decepção é tão forte que causa um impacto nas emoções dessa pessoa. E esse impacto causa um desgaste, causando a depressão. Como não se conhece porque não é palpável, tudo aquilo que não é palpável, as pessoas têm um pouco de dificuldade de acreditar. E é importante as pessoas imaginarem que qualquer pessoa levada ao seu limite pode desenvolver uma depressão. E dependendo deste limite, pode pensar em suicídio. Então a gente precisa estar atento. Limite, por exemplo, você falou de traição, de ser enganado. Vamos pegar um caso que de repente a esposa ou o marido foi traído, foi enganado. O limite dessa pessoa. Quais os sintomas que a pessoa tem que estar atenta, ou os familiares, para falar, olha, aquilo lá está chegando no limite? Todas as pessoas possuem um limite para aguentar aborrecimento. O que é esse limite? É a sua tolerância. O cérebro humano, ele tem uma quantidade de tolerância mediante algumas situações. Quando nós chegamos nessa saturação emocional, nessa saturação mental, é como se a gente rompesse. A gente tem um desgaste tão forte, mas tão absurdo, que a gente perde o controle de algumas coisas. Esse limite, ele é denunciado como? Com algumas atitudes de descontrole por estresse. As pessoas optam por sempre achar que tudo é estresse, e nem tudo é estresse. Um aumento muito grande, muito agudo de ansiedade, que é outro fator interessante para a gente observar. Mas o principal dessas mudanças é a agressividade. A pessoa começa a não ter controle da sua agressividade, começa a ter alterações de sono, alterações de apetite. A situação vai ampliando a ponto da pessoa não dormir bem, não comer bem, não viver bem. Fica irritado. Fica irritado. Então, esse limite, ele começa a romper em todas as áreas importantes da sua vida. A pessoa olha e fala, mas o que acontece com essa pessoa? Ela sempre foi tão calma, por que está nervosa desse jeito? Essa pessoa nunca foi de roer unha. O que aconteceu que você está roendo unha? Você está ansioso, por quê? Então, você começa a perceber gradativamente um estresse que vai se tornando um desgaste maior. É que essa pessoa já vem acumulando, né? Sim, muita coisa. Sim. Ela vai... Ninguém chega no seu limite do dia para a noite. Então, uma pessoa que se decepciona, por exemplo, com uma amizade, por exemplo, e você vai tolerando algumas coisas daquela amizade, aí daqui a pouco se decepciona com um filho, que de repente começou a se envolver com alguma coisa que não era boa, e se decepciona com o trabalho. Chega um ponto que a pessoa ela tem um desgaste geral. Então, ela começa a denunciar nessas alterações que eu citei, até um ponto ela já não suporta mais em nada. É nesse momento que o desgaste é tão grande que ela começa a se fechar, começa a ter choros mais fáceis, começa a não querer sair do quarto. A parte do isolamento, porque parece que todos os casos de depressão eles estão ligados a um isolamento. Esse isolamento é em função da pessoa não querer saber, não querer mais se envolver com nada? Para a gente poder lidar no dia a dia com o outro, a gente gasta percepção, a gente gasta memória, a gente gasta todo o nosso processo de pensamento e de reflexão. Quando a gente está muito desgastado, a gente não tem essa estrutura. Então a gente se isola, a gente quer se fechar. A gente não tem disposição emocional e nem física de ter mais nenhum tipo de troca social. Porque emocionalmente essa estrutura foi embora. Então é nesse momento que eu diria que é o maior sinal, o isolamento. Uma pessoa que sempre foi comunicativa, sempre teve uma representatividade e agora se isola, alguma coisa de estranho no mínimo está acontecendo. Por mais que a pessoa não se eleve a ponto de pensar em suicídio, só o fato da depressão ser existente já é um perigo. Porque a depressão mata também. Não só por suicídio. A pessoa vai morrendo internamente. Ela perde a vontade de fazer as coisas. Ela perde a vontade de viver. Né? Ela perde totalmente a felicidade de sua vida. É como se todos os motivos passassem a não ter mais importância. Então, é nesse momento que o gasto mental dessa pessoa é tão forte que ela não consegue lidar com as próprias questões. Então, ela se fecha e não tem mais sentido nada. Você pode falar o que falar, ela não sente nenhuma daquelas coisas mais, parece que não faz parte mais dela. Então, se a gente pode perceber tudo no início, como qualquer outro tipo de processo de doença, é mais fácil. Detectou que a pessoa está ansiosa, está estressada, está com insônia, antes desse limite ser rompido, vários sinais são demonstrados. É que a nossa vida corrida, né? Às vezes passa desapercebido. Passa desapercebido. As pessoas hoje têm um número de atividades muito grande, né? Então, tudo vai passando, vai passando. E o mais interessante, né? A taxa, se a gente pensar
de idade, né, uma faixa etária cronológica aí pensando, jovens de 15 a 30 anos, que são os processos onde nós encontramos, inclusive, maior incidência de suicídio. Entre 15 e 30 anos. 15 e 30 anos. 5 anos. Que são pessoas que não estão ainda totalmente produtivas, então elas dependem 100% do fator social, afetivo. Numa vida corrida que muitas vezes se tem, esse fator não acontece, não adequadamente. Então a maior incidência acaba se encontrando onde existe essa lacuna. É importante, você que é pai, você que é mãe, converse com esse adolescente mais, faça parte da vida desse adolescente. É isso que eu ia te perguntar para os pais, de repente, porque agora você deu um dado alarmante, a partir de 15 anos, depressão, suicídio. Quais os sintomas que o pai nota e quais os caminhos que o pai tem que tomar? Olha, é muito importante essa interação de pais e filhos, para que ele possa perceber qualquer alteração. O que a gente percebe hoje, eu vejo isso muito clinicamente, é que os pais não fazem muito parte da vida desses filhos. Infelizmente, muitos pais estão terceirizando, né, a educação. Exatamente. Acham que o colégio tem a obrigação de educar. O colégio não tem obrigação nenhuma de educar. O colégio tem que ensinar. A educação é o pai que dá. E é muito triste isso, porque você tem uma sala de aula com pelo menos 30 pessoas. Um professor não consegue dar conta dessa demanda. Então, mal dá conta da demanda educacional. Então, é muito difícil a responsabilidade dessa educação. Então, com o distanciamento dos pais, essa terceirização da educação dos filhos, essa lacuna, ela causa um abandono total afetivo. E é justamente aí que muitas das doenças emocionais acontecem. Você falou em um dado alarmante, eu vou te dar outro. Já tem históricos de suicídio infantil. O que é mais alarmante ainda. Quer dizer, com menos de 15 anos. Com menos de 15 anos. Aí você pensa, mas como assim? Uma criança planejar tirar sua vida? Gente, infelizmente, já temos dados sobre isso. Como é tudo muito recente, o mundo está estudando isso agora, porque o dado é alarmante, as campanhas têm acontecido de 2 anos para cá, então tudo é muito novo. Mas dados já dizem que crianças que sofreram com processos de famílias desestruturadas, abusos, violências, enfim, algum tipo de maltrato, isso pode, infelizmente, ocasionar num processo de depressão infantil e suicídio infantil. Realmente o pai tem que estar muito atento. Sim. Então, a conversa é o melhor caminho, a interação, saber o que está acontecendo na vida dele, saber o que pode mudar, o que o pai pode ajudar. Sim, quanto mais esse pai conversa com esse filho, pelo menos um tempo de qualidade com esse filho. Ninguém aqui, lógico, tem a pretensão de pedir para as pessoas pararem de trabalhar, até porque não é esse o propósito. Mas saber dividir melhor seu tempo. Por que o WhatsApp e o Facebook têm mais importância que um filho? Isso daí eu chego a lançar vários desafios, né? Olha, se o adolescente passasse, não o tempo que ele passa em rede social, se ele passasse 1/3 do tempo que ele passa em rede social conversando com os pais, eu acho que tudo ficaria mais fácil. E também os pais, né? Sim, a qualidade. A qualidade de tempo, muito maior do que a quantidade de tempo. Se você não pode passar quantidade de tempo com seu filho, que passe pelo menos qualidade de tempo com seu filho. Qual foi a última vez que você pegou seu filho e teve um dia com ele? Fazendo qualquer coisa. Não importa se é esporte, se é qualquer outra coisa. É importante esse movimento. A amizade, você conhece os amigos do seu filho? Ou será que ele está sofrendo bullying e você nem imagina? Isso pode ser um caminho para a depressão. Sim. A depressão hoje, ela é quase 36% responsável pelos casos de suicídio. Muito mais até do que 22% que são ocasionados por uso de droga. Que é outra questão que acontece porque não se tem um acompanhamento, às vezes, desses pais. Eu entendo e repito aqui, o objetivo não é culpar você que é pai, você que é mãe. Eu sei o quanto os pais batalham para cuidar de seus filhos e que trabalham muito para poder dar as coisas, né, que os filhos precisam e até coisas com qualidade. A gente vê hoje jovens com celulares caros, tênis caros, roupas de marca. Eu sei que tudo isso é pelo amor que os pais têm a esses filhos. Mas nada supera o contato, Mas nada supera o amor dos filhos a respeito da convivência, de ter aquela palavra, aquele ensinamento, aquela conversa, muito importante para eles. Um abraço. Exato, saber, né, da vida do filho. Sim. Esse é um fenômeno brasileiro ou mundial? Não, mundial, infelizmente, é uma morte a cada 40 segundos. 40 segundos no mundo. 40 segundos no mundo. E nessa quantia toda, o Brasil se encontra em 8º lugar de 194 países da Organização Mundial de Saúde.
Essa pesquisa saiu em 2014, é uma pesquisa relativamente nova, mas já mostra os indícios de como a situação é grave, né? Então, o que cada um dos países tem feito é tentando buscar fazer meio que uma autópsia psicológica, que inclusive é um termo muito utilizado hoje aqui no Brasil também, buscando o que aconteceu com as famílias que perderam os seus entes por suicídio. E através desses estudos traçar prevenções específicas para que a gente possa diminuir esses dados. Também, infelizmente, quando você tem um histórico ou problemas psicológicos e histórico de suicídio, tem um aumento da incidência. Porque você já tem, infelizmente, uma ligação histórica com o fato. Infelizmente, assim como histórico de pessoas que já tentaram suicídio, não conseguiram, são mais incidentes para novas tentativas. Como eu disse no início, 20 tentativas em média para cada ação, né, consumada. Então, quanto mais você carrega e acumula incidentes, mais o risco é aumentado. Então, o que nós já sabemos? A questão da idade, fazendo as autópsias psicológicas, né? 60 países dos 194 já fazem esse estudo. Quer dizer, seria de 15 a 30 de 15 a 30, após os 65. Após 65. Já tem também um histórico de pessoas com problemas orgânicos graves, como câncer, mal de Parkinson, quer dizer, pessoas que têm HIV, doenças consideradas graves, e que por não saber lidar com aquela gravidade, muitas vezes se atenta contra a própria vida como uma tentativa, entre aspas, de resolver a questão. Mas isso a gente tem que deixar claro que é mediante o tamanho da dor emocional que essa pessoa está sentindo, ela perde os vínculos por conta da dor, ela não tem capacidade emocional de fazer uma leitura adequada da situação devido ao tamanho da dor que ela sente. Então, esses fatos são maior incidentes para a situação de suicídio e de depressão também. E quanto ao sexo, a maior incidência entre homens, mulheres? Os estudos dizem que em óbito nós temos 3 vezes mais homens. No óbito? No óbito. Mas nas tentativas 3 vezes mais mulheres. As mulheres tentam mais e têm mais insucessos. Os homens tentam e geralmente eles têm mais, infelizmente, execução do processo. Mas com todo o parâmetro, estudando todo o parâmetro, a incidência ainda é maior em homens, fazendo todo um conjunto de informações. Isso no óbito. E no caso da depressão? Da depressão nós temos mais mulheres, porque elas são mais suscetíveis a ataques emocionais, as decepções afetivas são grande parte da história. As mulheres, elas adoecem mais fácil com os aborrecimentos afetivos, né? Então, um casamento que não vai bem, um filho que às vezes foi para um caminho ruim, enfim, por conta de ser mais emocional, elas também têm mais abalos, né? Nós mulheres sentimos mais forte os abalos emocionais justamente porque somos mais emocionais. Os homens são mais racionais, então para chegar numa extremidade precisa de um acúmulo muito maior de situações. E como o tratamento, a pessoa aceita fácil, por exemplo, quando ela está entrando no processo de depressão? Sim. Ela aceita, primeiro, ela aceita que ela realmente está entrando nesse processo de depressão e ela aceita o tratamento com facilidade? Tudo é muito difícil. É muito difícil para a pessoa assumir que ela não está bem. Ela tem pensamentos ruins, a situação está ruim, ela sente uma dor, mas ela não é louca. Porque, infelizmente, esse estigma ainda faz muito parte. As pessoas, elas têm uma ideia muito errada de que para ir no psicólogo ou no psiquiatra você tem que estar louco. Sendo que são coisas totalmente diferentes, né? Você sofre uma dor, você é humana. E humanamente essa dor faz você ter desgastes. Você não dorme bem, você tem desgastes. Você dorme com o celular perto da cabeceira da cama, você tem desgastes. Então, são vários acúmulos de desgastes. Você passou aborrecimentos, você passou decepções, você se frustrou. Tudo isso são desgastes. E esses desgastes, eles vão ocasionando o problema. A questão é que a pessoa ainda tem aquele estigma. Para ir lá, o que vão dizer de mim? Não sou louca. Tem pessoas que chegam no consultório disfarçadas, com medo de ser reconhecidas e de alguém pensar que são loucas, até ela entender que não é isso e que não é nada disso. Existe, infelizmente, uma distorção nessa percepção. E essa distorção, infelizmente, tem sido o grande ponto de discórdia para os tratamentos acontecerem. Porém, quando a pessoa rompe isso, quando ela sente essa dor, e algum familiar, algum amigo percebe, conhece que pode ter uma solução e que
uma coisa pode ser feita, geralmente essa pessoa vai porque a outra depois ela se sente melhor. Mas ela tem que aceitar, porque todo tratamento, o alcoólatra é muito parecido, né? Ele fala, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. E o primeiro passo para ele começar a cura, ele reconhecer que ele tem um problema. É perfeita essa fala, porque se a pessoa não assumir esse tratamento, ninguém pode ajudá-la. O que acontece é que ela é levada por alguém, geralmente contra a vontade. Mas por quê? Porque ela não tem o que é mais precioso, a informação. Quando ela chega num profissional capacitado e ela tem exatamente a informação do que está acontecendo e como ela pode trabalhar essa questão e ter qualidade de vida e mudar tudo isso, e ela começa a se sentir bem... E é rápido? Isso. Depende de cada situação. Então, se você pega uma depressão mais leve, uma situação emocional de aborrecimento, frustração, término de relacionamento, geralmente no início tudo isso é mais leve. À medida que isso vem com o passar do tempo piorando a situação, é mais grave. Quanto mais você tem um desgaste, o seu corpo ele tende a querer repor aquele desgaste. Com o processo psicoterapêutico, quando você põe para fora a dor e você trabalha essa dor, você tem esse processo retomado, o seu corpo começa a respirar, ele não está sendo pressionado por suas mágoas. Então ele respira. Então, ele vai começando a voltar as produções para os seus devidos lugares. Agora, dependendo do tipo e da situação, você precisa da medicação, fazer essa reposição, já que o corpo não repõe. Então, quimicamente, o psiquiatra vai fazer essa reposição. O corpo já não consegue produzir. Não consegue produzir. Por quê? Por N fatores. Pelo próprio desgaste, maior do que a produção, que é uma coisa. Segundo, as pessoas não se alimentando bem e não dormindo bem, essa reposição não acontece. Ela só acontece num período de sono profundo, no nosso sono REM. É nesse momento que o corpo está relaxado, batimento cardíaco menor, circulação menor. Então, neste momento, o corpo começa a trabalhar as produções de reposição. E quando a pessoa não dorme direito, porque ela está chateada? E quando ela não dorme direito, porque passou uma decepção que passa noites em claro? Então, essa decepção ou chateação vai fazendo com que ela tenha uma qualidade diminuída. O sono entra nisso. Então, a reposição não acontece. E no outro dia ela tem mais gasto e ela não repôs. E no outro dia mais gasto sem repor, no outro dia mais gasto sem repor, até chegar a um ponto onde ela já não consegue repor mais, porque o gasto é tão grande que ela já não tem mais condição dessa reposição acontecer. Então, muitas coisas emocionais, distorções, percepções, confundir coisas, entender tudo errado e a situação vai piorando. Ela não tem química o suficiente para conseguir pensar, refletir e manter o seu próprio humor e equilíbrio. Então, é nesse momento que entra a psiquiatria. Para fazer uma leitura das químicas que estão faltando e repor isso medicamentosamente falando. Enquanto os motivos do gasto... Porque não adianta nada também você repor toda a química. A pessoa vai para casa e continua vendo o filho fazendo coisas que ela não gosta, o marido ou a esposa fazendo coisas que o outro não gosta, e por aí vai, né? Então, você tem que aprender a lidar com suas emoções e administrar os conflitos do seu dia a dia. A psicologia vai fazer isso e o médico psiquiatra vai fazer a reposição química dos gastos que você teve por não saber lidar com isso. A parte do suicídio, você falou que as mulheres... um percentual muito elevado não conseguem concretizar, né, o ato. E qual é a reação da pessoa quando ela fala, puxa, eu fui lá, tentei, não consegui, mas eu estive muito próximo de me matar, mas eu não consegui. Qual é a arrepende? Como é que ela faz? Geralmente a família nesse momento fica um pouco mais atenta, geralmente mais supervisionada, diminuindo os casos de incidência próxima. Essa pessoa geralmente deixa passar um tempo, mas a ideia não saiu da cabeça porque ela não foi tratada. Quer dizer, o medo ali dela ter quase morrido não afeta em nada? Não. A maioria das pessoas já se encontra numa alienação tão grande que elas realmente acreditam na cabeça delas que a morte vai trazer alívio da dor. Elas acham que vai trazer alívio da dor, elas não entendem que não é isso. Elas pensam na cabeça delas que é um alívio. Elas não sabem que o processo não é bem assim, né? Então, a gente entende que trabalhar nesse momento, a família precisa urgente trazer suporte técnico para esse processo. Quer dizer, já deveria ter trazido antes. Para a família, né? De repente você saber que um ente querido ali quase morreu, tentou se matar, não conseguiu. Sim. Às vezes, esses casos, né? Então, geralmente são mais sedados, trato diferenciado por uma questão de protocolo.
porque senão ele... Então, geralmente, as medicações cedam um pouco mais, uma sossegada na ansiedade nesse próprio processo. Quando o hospital tem um psiquiatra presente, geralmente já faz esse direcionamento, mas nem sempre essa estrutura está no pronto. Mas o que eu diria para a família, se ela não percebeu no processo anterior à primeira tentativa, que pelo menos quando existe a tentativa e essa pessoa, a família se posicione, já que essa pessoa não tem condição emocional de se cuidar sozinha. Porque ela está com uma dor, ela sente uma dor muito forte. O potencial dela tentar... Né? Então, que a família interfira. Quando você tem condição emocional para poder cuidar dela própria, por uma condição médica geral ou psicológica geral, a família tem que intervir. Não tem que seja tarde demais. E é nesse momento que, talvez no primeiro... mas entendendo o processo, a maioria se entrega para... E é justamente o que a pessoa queria. Ela não queria morrer. Ela queria... E é isso que tem que ficar muito claro. Ninguém que tenta suicídio quer morrer. O alívio da dor. Só que na cabeça dela o alívio da dor vem junto com a morte. Isso é outra opção. Exatamente. E quando você dá essa opção e você uma qualidade de vida, as coisas mudam completamente de figura. Queria mais uma vez agradecer sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Queria te colocar à disposição algum tema, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Olha, que para finalizar mesmo, que você ama o seu familiar, você ama a pessoa que convive com você, então observa mais, abraça mais, expressa mais sentimento. Isso já pode ser o maior preventivo que a gente pode ter dos processos emocionais. Muita gente fica chateado porque não sente o amor do outro, né? E para você que tem problemas emocionais, eu tenho um canal no YouTube, por favor, que o objetivo é tentar... Então, tenho todos os temas afetivos, relacional, profissional, questões, né, de doenças emocionais, enfim. O canal ele tem o objetivo de orientar você. Então, tem uma dúvida, vai lá e assiste um vídeo com um tema. Aí, assiste o tema. Estou com problema no trabalho, vai lá e assiste um tema sobre trabalho. Breves, são orientações objetivas, mas que vai direto sobre a questão do que está acontecendo. Então é fácil, você entra no YouTube, coloca a doutora Verusca, que você já acha. Google Verusca Psicóloga, que você acha o canal, e acompanha os vídeos. Pode ajudar bastante a resolver muitos dos problemas. Doutora, muito Um prazer, obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.